Eu vi um comentário do Alan dos Santos na timeline, né? Acho que foi ontem o comentário dele. Ele acredita que o Lula vai largar a mão do Alexandre de Moraes caso venha a aplicação da lei Magnitsky e alguma medida mais forte dos Estados Unidos, porque o Alexandre de Moraes, na verdade, que interferiu na soberania americana com as decisões ilegais dele, né? Quem acabou pedindo auxílio para os Estados Unidos interferir aqui no processo eleitoral foi o ministro Barroso, né? Ele deu um depoimento nesse sentido. Então, o Alan acredita que o Lula vai largar a mão do Alexandre de Moraes. O senhor acredita que eles vão ficar todos abraçados e enfrentar essas sanções americanas, ou realmente o Alan pode ter razão e o Lula larga o companheiro Alexandre de Moraes, deputado? Eu respeito muito as opiniões do Alan dos Santos. Eu acho que ele está na América, ele tem a visão, a cosmovisão dele é a visão de quem está lá um pouco mais do que eu. Mas olhando aqui o Brasil, conhecendo um pouco o DNA de como se configura esse atual governo, que é um governo associativo, executivo e parte do STF, que são eles ali, né, em especial a figura do ministro Alexandre de Moraes. Eu, conhecendo um pouco o DNA da esquerda, eu não acho que o Lula abandone, não. Vou discordar do meu amigo Alan dos Santos. Eu acho que o Lula vai pagar para ver. Ele já não está mais preocupado, está com 80 anos. Eu acho que o Lula foi além do que ele deveria ter ido, já está no crédito, e ele não vai abandonar. Eu acho que vão acabar abraçando-se juntos para o abraço de afogados, caso venham todas essas sanções americanas. É minha opinião, discordando do meu amigo Alan dos Santos, que eu respeito muito sua opinião também. Eu também. Uma última questão. A questão envolvendo a CPMI do INSS. Sai ou não sai, deputado? Vai sair dia 17, vai ser lida a CPMI no plenário. Eu tenho um grande medo. Nós da direita, Pitoli, temos uma dificuldade. Quando a gente é governo, a gente não usa a máquina para tratorar. Não foi assim o governo Bolsonaro. Ele respeitou todas as instituições, inclusive é uma instituição, é um instituto regimental, CPI, CPMI, no Congresso Nacional. Nós nunca fizemos isso, inclusive fizeram o que fizeram quando o presidente Bolsonaro era presidente com a CPMI da Covid. Agora, a gente sabe que a esquerda não trabalha assim. Eles vão vir para dentro da CPMI, tentando monopolizar e inverter o discurso. É lógico que é muito difícil, porque qual é a preocupação do governo? Por que o governo taxa a IOF, na minha avaliação? Para colocar uma cortina de fumaça no real problema que é o roubo dos aposentados. Por quê? Os aposentados, se você ler hoje a pesquisa da Quest, você vê ainda que a diferença do Lula para o Bolsonaro nas pessoas acima de 60 anos ela é bem menor do que na dos jovens. Assustadoramente, eu até analisei esses perfis, os jovens hoje, Bolsonaro tem uma diferença mais ampla, já de 60 anos menor. Por quê? Porque o governo de esquerda consegue se comunicar ainda bem com os aposentados, os mais idosos, em especial aqueles que ganham menos. Só que o roubo dos aposentados é um rombo eleitoral do Lula incalculável. É por isso que eles estão tentando, de todas as formas, tirar da pauta da imprensa, da pauta nossa, essa questão da roubalheira que eles fizeram. E aqui que fique claro, esse roubo dos aposentados, você tem que saber quem foram os beneficiados. Teve alguma coisa pouca no governo Bolsonaro, começou lá antes do governo Bolsonaro, né? Porque, segundo o nosso especialista nessa matéria, que é o senador Rogério Marinho, já tem 30 anos que vem roubando aposentados no Brasil, o que é lamentável. E passaram mais. O que aconteceram nos 2 últimos anos do governo Lula foi quadriplicar este roubo, uma coisa assombrosa. O que a gente não pode deixar passar em branco é isso. Quem são os beneficiários deste roubo? Sindicatos e associações. Essas pessoas são ligadas a quem? A governo Bolsonaro? Nunca. Nunca. Bolsonaro nunca recebeu um sindicalista. Bolsonaro não tem relações com essas associações. Essas associações são ligadas, sim, à esquerda. Inclusive, a terceira que mais arrecadou é a associação do irmão do Lula. Isso ninguém vai esquecer. A CPMI vai trazer tudo isso à tona. E a AGU decidiu poupar a CONTAG, que é a número 1 em arrecadação, e o sindicato do irmão do Lula, que é a terceira em arrecadação. Ora, já estão querendo cobrir e proteger os amiguinhos do Lula.
não é? Agora nós precisamos é que todos sejam investigados, doa quem doer, e quem roubou tem que pagar por isso. Então acho que a CPMI será instalada no dia 17 de junho e nós precisamos tomar muito cuidado, porque já querem colocar um presidente que a gente já conhece quem é, o Senado. Estou em conversa com o presidente Hugo Mota para, pelo menos, a gente ter um relator um pouco mais alinhado com a gente, para que a gente possa ter transparência nessa CPMI. É o meu trabalho, é o meu cuidado para que eles não queiram inverter a narrativa e daqui a pouco saírem dizendo aí, como já estão dizendo, mas ainda não colou, que quem roubou os aposentados, como sempre, o culpado para eles, para a esquerda, é Bolsonaro. E não é. Quem roubou os aposentados foram sindicatos e associações ligados a partidos de esquerda, e inclusive o irmão do Lula tem o terceiro sindicato que mais roubou desses nossos coitados aposentados.